Muito obrigado, ministro. Ministro, a palavra é do senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministros. Boa tarde, governador. Eu vou colocar para vocês como o Ministério da Saúde vai conduzir em relação à crise do coronavírus e em relação à saúde em geral. A gente tem 3 braços que a gente vai trabalhar e focar. A gente tem o lado da informação, que a gente vai chamar um outro de infraestrutura, e o terceiro é a criação de uma diretriz que permita que estados e municípios abordem, criem políticas, programas, projetos em relação ao isolamento e ao distanciamento. Tá? Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Então, informação em relação à doença é fundamental. Quantos casos, como é que é a transmissão, quantos transmitem, quantos ficam curados, quantos vão para a UTI, quantos ficam no hospital. A informação sobre a doença é crítica, tá certo? Agora, tem uma outra coisa que eu queria colocar, que é a informação que não está ligada ao Covid, que a gente vai ter que prestar atenção. Isso é um outro tipo de informação. A gente sabe hoje que doentes com outras doenças do tipo câncer não estão chegando. E não é que a doença tenha sumido, as pessoas não estão procurando os hospitais, os ambulatórios. A gente sabe que doença cardiovascular também é um problema. Tem pessoas morrendo em casa com infarto porque não vão em tempo para o pronto-socorro, para uma emergência. O que vai acontecer em relação a como é que está evoluindo o paciente com hipertensão, com diabetes, doença crônica? É fundamental que a gente, por mais que foque na Covid, que a gente não esqueça as outras pessoas. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar de informação, que é muito importante, o que está acontecendo na saúde suplementar. Se a gente tiver desemprego e a gente tiver uma perda significativa de vidas ligadas à saúde suplementar, isso vai sobrecarregar mais ainda o SUS. Os hospitais, embora a gente discuta a criação de uma infraestrutura que a gente vai colocar para o atendimento da Covid, os hospitais estão perdendo muito movimento de doenças não Covid, alguns 40%. Isso vai fazer com que eles tenham dificuldade ainda maior em sobreviver. E quanto mais isso durar, mais difícil vai ser para eles. Qual é o problema prático disso? Você vai começar a ter uma demanda reprimida gigante ao longo desse tempo. E se os hospitais estiverem despreparados, quando a gente controlar a Covid, a gente vai ter uma outra crise, que é a não capacidade de atender a demanda reprimida do não Covid. Então é importante saber que o Ministério da Saúde está focado no sistema, por mais que a gente discuta essencialmente hoje a Covid. Tá certo? De coisas objetivas que a gente está fazendo, criou-se, quer dizer, estou aqui há 5 dias, então não dá para ter criado já. Está desenhado a criação de do banco de dados, a gente vai trabalhar melhor a informação, e aí vai ser Ministério da Saúde, Casa Civil, outros ministérios. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com as outras, com outros grupos do governo, porque você vai ter consolidação da informação, maior detalhamento. Em relação a isso, a gente também está trabalhando com a iniciativa privada, a gente está trabalhando com o pessoal que está naquele programa do Itaú, que doou 1 bilhão, onde a gente também tem, a gente vai ter dados ligados a hospitais, estados, tudo isso vai ser consolidado num programa dos vários ministérios. Então, a saúde trabalha em bloco com os ministérios, é um programa do governo, tá certo? Isso é a parte de dados, é uma coisa importante. A segunda parte, que é a parte da infraestrutura. Né? A infraestrutura ela vai ser desenhada, como é que a gente está cuidando das pessoas hoje. A gente está falando de hospitais, a gente está falando de ventilação mecânica, a gente está falando de UTI, a gente está falando muito de recursos humanos. E é uma coisa que vocês têm que ver, que tem coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos eles começaram a perceber que talvez começasse a faltar remédio, porque quando um doente vai para o respirador, para a ventilação mecânica, ele tem que ter sedado, ele tem que ter relaxante muscular. E eles ficaram com medo de que isso começasse a faltar.
Eles nunca tinham pensado que podia faltar remédio para um doente no respirador e isso poderia estar acontecendo agora. Então é outra atenção. Então a gente está buscando não só aquilo que está nos holofotes, mas detalhes relacionados ao cuidado das pessoas. Em relação a isso, a gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando, ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo, tá certo? Agora, o terceiro braço, uma coisa que eu ia colocar, o terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento, né? Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas. Tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado. Tá certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe que se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Em relação a números, o que foi colocado hoje, uma coisa interessante, eu tenho os números aqui. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Tá? A gente tem aqui, se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha, 255. Reino Unido, 90. Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores. Qual é o problema da Covid? Ela assusta porque ela comete muito rápido o sistema e os sistemas de saúde eles não são feitos para ter ociosidade. Você tem que trabalhar com eficiência máxima. Saúde é muito caro. Não dá para você trabalhar com ociosidade. Então, os hospitais trabalham quase que no limite. Quando você tem alguma coisa que sobrecarrega o sistema, é quase impossível você conseguir se adaptar na velocidade necessária. Então, isso é uma outra coisa em relação, quando eu falo em relação a trazer o general, é que eu acredito que ele possa de verdade ajudar a que a gente consiga criar um programa de ajuste e crescimento compatível com a necessidade que a gente tem hoje. Tá certo? Então, isso são as diretrizes que a gente vai ter. Em relação ao Brasil, hoje a gente tem 43 mil casos, 43.500. Dos casos resolvidos, a gente tem, infelizmente, 2.700 mortes, mas a gente tem 24.300 pessoas curadas. Então, a situação é difícil, a situação é complexa, mas, com certeza, a gente tem condição de passar por ela e, além disso, deixar o Brasil preparado, com um sistema de saúde preparado, mais forte, para o pós-Covid. É isso, eu fico à disposição de vocês para as perguntas.